Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Eu farei a leitura mais uma vez dos versículos 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1. A leitura será dos versículos 3 a 9. E a mensagem será nos versículos 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 1. A leitura a partir do versículo 3 até o 9. E o nosso foco dessa noite, nos versículos 8 e 9. Diz assim a palavra da salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado porque nós podemos nos achegar a Ti nesse culto que é devido somente ao Senhor, entregando a Ti até mesmo parte daquilo que o Senhor nos dá com tanta graça, com tanto favor. Obrigado a Deus porque a nossa vida inteira deve ser entregue a Ti. Não apenas os recursos, mas o nosso tempo. Tudo, ó Deus, deve ser consagrado ao Senhor, e nós Te rogamos que essa palavra agora venha nos encorajar mais uma vez a fazermos exatamente isso, cada vez mais, buscando amar a Cristo acima de todas as coisas. E sabemos que isso só é possível pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo convencimento da Tua palavra. Não há outra forma, não há outra motivação, senão aquela que está acontecendo nesse momento. Por isso nos visita, ó Deus, poderosamente, para a edificação do Teu povo, para nós que continuamos, infelizmente, preferindo as coisas do mundo do que as coisas da glória. Continuamos preferindo amar mais as coisas criadas do que o Criador. Tende misericórdia de nós. E nessa noite, ó Deus, como nós acabamos de ler no versículo 9, que o Senhor derrame fé, o dom da fé, sobre todos aqueles que entraram aqui ainda sem conseguir ver a Jesus Cristo e a sua glória, e que por meio dessa fé possam alcançar a salvação que pertence ao Senhor. E o Senhor concede a quem o Senhor quer, graciosamente. É por isso que pregamos, porque nós cremos exatamente assim. Que o Teu nome seja exaltado, e que pecadores possam se quedar diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você deve conhecer a história de Horatio Gates Spafford. Ele nasceu no dia 20 de outubro de 1828 em Chicago. Presbiteriano dedicado, era um bem-sucedido advogado e empresário do ramo imobiliário na década de 1860. Casou-se com Anna Spafford e teve 5 filhos, 4 mulheres e um homem. Sua vida estava maravilhosa até o ano de 1870. Nesse ano, seu único filho homem morreu aos 4 anos de idade por uma doença fatal.
Em 1871, os bens da família foram quase todos destruídos no grande incêndio de Chicago. Em 1873, Spafford resolveu passar férias com sua família na Europa, mas não pôde viajar com a esposa e filhas devido a compromissos de trabalho. Mas combinara de encontrá-las na França alguns dias depois. O navio em que elas viajavam acabou se chocando com outra embarcação, e de sua família só sobreviveu sua esposa, que lhe mandou um telegrama dizendo: saved alone, salva unicamente, ou a única a se salvar. Ao ler a mensagem, ele partiu imediatamente para a Inglaterra, e quando ele passou pelo lugar onde o naufrágio acontecera, ele escreveu o hino chamado It Is Well, que nós traduzimos como aflição e paz. As nossas estrofes, mantendo a poesia da música, elas mudam um pouco a letra do original. Mas aqui nós vemos a primeira estrofe, quando aquele homem escreve assim, literalmente: quando a paz, como um rio, visitar o meu caminho, quando as tristezas, como ondas do mar, rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer: está tudo bem com a minha alma. Que tipo de pessoa é capaz de escrever algo assim, diante de um sofrimento tão grande? Talvez nenhum de nós aqui passe, ou já tenha passado, ou ainda passará por sofrimento parecido. E provavelmente, se passarmos, não teremos a mesma atitude. Que tipo de pessoa é capaz de louvar a Deus desta maneira, mesmo diante de tragédia tão grande? O início da carta de Pedro àqueles peregrinos e a nós peregrinos hoje já tem nos ensinado que tipo de pessoa é capaz de exultar, embora contristado com muitas aflições. O início da carta de Pedro, onde temos aqui passado bastante tempo, é repleto de teologia importantíssima para entendermos exatamente essas questões. Que enquanto peregrinos estamos sujeitos a grandes incêndios, estamos sujeitos a acidentes navais, estamos sujeitos a perder os nossos entes mais próximos e mais queridos, e mesmo assim dizer: está tudo bem com a minha alma, sem hipocrisia, sem falsidade. Talvez somente pela fé, mas já é o suficiente. Nós olhamos então para o início da carta de 1 Pedro, e nós ainda estamos aqui. E hoje avançamos um pouco mais para perceber como os pensamentos de Pedro, eles vão sendo colocados aqui exatamente para nos mostrar que alguém capaz de escrever uma música como essa, diante de tragédias tão grandes, é um forasteiro, é um peregrino, não pertence a esse mundo. E é engraçado que nós falamos a respeito disso quando tem um grande atleta de ponta que se destaca, ou um artista, ou qualquer outra área da vida, nós chamamos essa pessoa de alienígena, não humano, sobre-humano. E Pedro, assim como aqueles forasteiros, eram bem humanos, assim como nós somos, assim como Horatio Gates Spafford era. Mas nós somos humanos, que somos habitados por aquele que de fato é extra-humano. E é exatamente esse Espírito Santo que nos ajuda a entender então como esses peregrinos que exultam mesmo diante de aflições, exatamente porque entendem qual é a herança incorruptível que nos está reservada.
É uma salvação, como nós vimos, que já aconteceu, está acontecendo e ainda acontecerá. E isso, sem dúvida alguma, é suficiente para fazermos escrever músicas assim, mesmo diante de tamanhas tragédias. O que nós veremos então nos versículos 8 e 9 do capítulo 1 de 1 Pedro é exatamente o fato de que a nossa alegria em Cristo é indizível, é indescritível, pois mesmo sem o termos visto, nós o amamos, pois Ele nos amou primeiro. Mais uma vez, aqui nós temos talvez algo que não pareça fazer sentido para nós. Como é que eu posso amar alguém que eu não vejo? Como é que eu posso amar alguém que eu não posso abraçar? Como é que eu posso amar alguém do qual eu nem saudade posso sentir, porque eu não convivi com essa pessoa há algum tempo? Mas a inspiração do Espírito Santo ao apóstolo Pedro é indizível também, indescritível, porque ela nos dá a garantia de que mesmo sem vermos a Cristo, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Essa é a fonte da nossa alegria indescritível também. E nós começamos então demonstrando exatamente essa ideia. Aqui no versículo 8, que é uma continuação direta do versículo 7, nós temos aqui então o fato de que nós não vimos a Cristo. Isso é importantíssimo para nós, dentro daquilo que Pedro está dizendo. Ele fala isso por duas vezes. No versículo 8 ainda ele fala: a quem não havendo visto, e depois não vendo agora. Ou seja, ele fala para crentes que eram como nós. A diferença aqui é apenas um espaço de tempo, mas são crentes também pós-ressurreição, pós-ascensão. São crentes que estavam sofrendo por serem cristãos e não haviam visto Cristo e nem estavam vendo naquele momento. Mas Pedro dá a eles essa exortação fantástica, falando de amor, de alegria e de fé. Nós vemos então quão importante é para nós, e esse é o nosso primeiro ponto, o fato de não termos visto a Cristo. E podemos acrescentar, e de não vê-lo ainda. É por isso que no início do versículo 8 ele fala: a quem não havendo visto e não vendo agora. É óbvio que esse a quem é o próprio Jesus Cristo, que ele descreveu no versículo 7. Ele fala sobre como a nossa fé ela é provada e ela demonstra, ou é confirmada o seu valor, e que essa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, e que também não estamos vendo agora. O quanto você precisa ver alguma coisa para crer. Nós temos um ditado que fala claramente para nós: o que os olhos não veem, o coração não sente. Será que esse ditado procede dessa realidade das Escrituras? O ditado está dizendo exatamente o contrário daquilo que Pedro está aqui afirmando, pelo poder do Espírito, e não há autoridade maior para isso. Os nossos olhos não viram a Cristo, nem veem ainda, mas o nosso coração pulsa por Ele. Será? É um confronto claro e direto. Talvez nessa noite você deva admitir que, por não ter visto a Cristo e não vê-lo ainda, o seu coração, na verdade, não pulsa por Ele. Não há problema algum em admitir isso, muito pelo contrário. Esse é o início de você poder, então, amar a Cristo mesmo sem tê-lo visto e não vendo-o ainda. Nós estamos em uma geração diferente dessa do primeiro século, que é cada vez mais visual.
E isso infelizmente se reflete na nossa teologia, das coisas mais práticas. Por exemplo, graças a Deus isso não acontece e espero que nunca aconteça até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas em várias igrejas presbiterianas e reformadas, a pregação ela tem sido acompanhada, por exemplo, de um data show, de imagens que ajudam a elucidar o sermão ou a mensagem. Nós somos extremamente visuais e no século XXI, então, nós não apenas podemos, como devemos transformar a pregação em algo mais visual. Qual é o problema disso? O problema disso é porque fere exatamente aquilo que Pedro está dizendo aqui e que em outros lugares a palavra de Deus nos ensina. O principal sentido corporal do crente é a audição. Nós não negamos os outros sentidos, mas a nossa audição, sem dúvida alguma, é aquilo que nós precisamos para realmente entender o que é que Pedro está dizendo aqui. E quem foi Pedro? Em relação a esse assunto, nós acabamos de ler em 1 João, e Pedro poderia dizer aquelas mesmas palavras. João, no início da sua primeira epístola, ele está falando, eles viram Jesus Cristo, eles tocaram, eles apalparam, eles abraçaram. Eles estiveram juntos. É esse o seu desejo? É esse o seu maior tesouro? Saber que um dia você pode ter essa mesma realidade, mesmo nunca tendo visto a Cristo e não o vendo ainda. A realidade do que eles disseram em 1 João vai acontecer conosco, se de fato o versículo 9 for verdadeiro a respeito das nossas vidas. Se alcançarmos a salvação em Cristo Jesus por meio da fé. Por que Pedro e João e os outros apóstolos precisavam então falar dessa maneira? Enfatizar os sentidos corporais em relação a Jesus Cristo? Por várias razões, dentre elas. Porque naquele momento da história, algumas pessoas estavam defendendo a ideia de que Jesus Cristo não era homem. Não havia matéria orgânica em Jesus Cristo. Havia uma heresia à época que ensinava que a matéria é algo mau, ruim. E como Jesus Cristo é divino, ele não poderia se misturar com aquilo que é intrinsecamente mau. Jesus Cristo era apenas um fantasma, ou ele era fantasmagórico. Você conhece essa doutrina daquela época que hoje se manifesta de outras formas, como o gnosticismo. E é por isso que vários evangelhos ou falsos evangelhos foram escritos também, falando coisas erradas a respeito de Jesus Cristo, ou enfatizavam a sua humanidade. Por exemplo, tem um filme agora baseado num evangelho assim, o filme chamado Maria Madalena. Jesus Cristo se relacionou com essa mulher, Jesus Cristo supostamente teve filhos com essa mulher. Uma heresia então que super enfatiza a sua humanidade, em contraste com uma heresia que super enfatiza a sua imaterialidade ou a sua divindade. E nós olhamos para as Escrituras Sagradas e nós percebemos que não há super ênfase em absolutamente nada, a não ser uma ênfase adequada nas duas naturezas de Jesus Cristo, uma única pessoa, divina e humana ao mesmo tempo. Pedro, João e os outros apóstolos, e Maria Madalena e tantos outros, tocaram, apalparam, viram. João recostou a cabeça em Jesus Cristo. Ele de fato se encarnou. Nós cantamos nessa noite o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16 nos fala isso. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, e assim por diante. Nós vemos ali um resumo já naquela época, um resumo credal, uma manifestação de fé, nos dando um resumo, um sumário
era Jesus Cristo? Humano e divino. Humano e divino. Alguém que podia ser visto, tocado e abraçado, mas que ao mesmo tempo era o próprio Deus. E na sua encarnação, nós vemos então a consumação de uma doutrina tão maravilhosa, que Pedro está aqui colocando em tão poucas palavras: a doutrina da visão de Deus. Seu filho já fez essa pergunta a você? Papai, mamãe, nós veremos a Deus lá no céu? Qual é a sua resposta? Você precisa esperar a próxima escola dominical para perguntar então: pastor, presbítero, será que nós veremos a Deus no céu? E a doutrina da visão de Deus, ela está claríssima nas Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, no versículo 20. Moisés queria ver a glória de Deus, e Deus responde a ele: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mais uma vez, não temos contradição alguma entre Antigo Testamento e Novo. Alguém poderia dizer mais uma vez: viu, esse Deus era um Deus não tão misericordioso assim no Antigo Testamento, é por isso que ele traz essa mensagem para Moisés. Mas agora, nos tempos da graça do Novo Testamento, em Jesus Cristo, nós temos uma outra doutrina da visão de Deus. Será? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Mais uma vez vemos aqui essa unidade maravilhosa das Sagradas Escrituras. É um só Espírito, inspirando Moisés, que escreveu o Pentateuco, e inspirando Paulo aqui, que escreveu Timóteo, que também inspirou Pedro, que obviamente escreveu a sua primeira epístola. 1 Timóteo capítulo 6, a primeira parte do versículo 16, diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Doutrina do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou seja, de toda a Bíblia, nos falando o que significa ver a Deus, ou melhor, o que significa não sermos capazes de vê-lo. Não tenha receio de responder para o seu filho ou para você mesmo: não, nós não veremos a Deus Pai na glória. Não veremos. Os nossos filhos aprendem desde pequenininhos que Deus Pai é Espírito. Ele não tem corpo. Mas Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, teve um corpo, tem um corpo e terá um corpo para sempre, eternamente. Olha o quanto de teologia está aqui, quando Pedro diz na sua carta que mesmo não tendo visto a Jesus e nem o vendo agora, nós o amamos, nós cremos nele e nós exultamos com alegria indizível. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito disso. Naquela passagem maravilhosa, que eu quero que vocês vejam comigo, por favor, João capítulo 20, o Evangelho de João, capítulo 20. O Senhor Jesus Cristo, aproveitando um momento de dúvida de Tomé, e não apenas dele, mas de todos os outros apóstolos. Tomé acaba recebendo aqui a maior ênfase da incredulidade, mas todos os discípulos duvidam da ressurreição. Não foi apenas Tomé.
Tomé foi corajoso o suficiente para dizer que ele queria ver. João 20, a partir do 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. De quem é que o Senhor Jesus está falando aqui, gente? Dos primeiros destinatários da primeira carta de Pedro. Ele está falando de mim e de você, que somos mais bem-aventurados do que Tomé, do que os outros apóstolos, porque nós cremos sem termos visto. É Jesus ensinando isso. Não somos nós mesmos tentando nos convencer de algo que não parece verdadeiro. É o Senhor Jesus nos dizendo que nós devemos ser crentes e não incrédulos, e termos a mesma reação e resposta que Tomé que teve. Ele chamou Jesus de Senhor e de Deus. Você reconhece o Senhor Jesus Cristo nessa noite como sendo Deus? Ou você ainda tem alguma dificuldade nessa doutrina tão basilar? Você ainda não consegue conversar com um testemunha de Jeová, porque ele facilmente lhe convenceria de que Jesus não é Jeová, de que o Espírito Santo é uma mera força divina, mas não uma pessoa. As heresias ainda estão por aí. A pergunta é o quanto elas ainda estão em nossos corações, em nossas mentes. A doutrina da visão de Deus não serve apenas para nos mostrar se veremos ou não Deus Pai no céu, na glória, mas o quanto isso é importante para nós agora, para vermos a Jesus Cristo com os olhos da fé. É por isso que Pedro está dizendo o que ele disse. E aqui nós somos confrontados, infelizmente, com algo até mais comum em nosso meio. Eu pergunto a vocês, nessa semana, dita Semana Santa, quantas imagens da segunda pessoa da Trindade você viu? Não estou dizendo por querer, mas se você tem um WhatsApp, você certamente viu pelo menos uma vez. Na televisão, você viu mais uma vez aquelas pessoas ignorantes, cegas, indo para lugares no Piauí, em Pernambuco e em vários outros, para encenações da morte e ressurreição de Jesus Cristo com atores globais. Quem não gostaria de ir a um lugar assim? Certamente não um peregrino salvo pela graça. Você consegue perceber aqui a relação agora do que Pedro está dizendo com essa ideia moderna de que nós não temos problema algum em fazer imagens da segunda pessoa da Trindade, pois afinal de contas, Jesus foi homem. Você deve ter visto talvez algum carro essa semana com um adesivo dizendo: não comemore a Páscoa com coelho e com ovo, comemore a verdadeira Páscoa, e estamparam ali a figura supostamente de Jesus com uma cruz de espinhos em sua fronte. Olha que coisa engraçada. É uma parte do cristianismo tentando resgatar o suposto sentido verdadeiro da Páscoa e ao mesmo tempo não consegue entender que aquela imagem é uma afronta a Deus, a Cristo, a toda a Santíssima Trindade. O que a doutrina da visão de Deus aqui no versículo 8, no comecinho, em alguma parte do versículo 8,
nos diz que nós não precisamos de imagens de Cristo. Os nossos filhos não precisam de imagens de Cristo para que nós possamos conhecê-lo intimamente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E se você ainda tem dificuldades com essa doutrina, se você ainda tem dificuldades com essa realidade, você já ouviu um brilhante pastor reformado, presbiteriano, dizendo assim: mas se nós tivéssemos câmeras, máquinas fotográficas, celulares naquela época, nós tiraríamos uma foto de Jesus e ali estaria a imagem dele. E você acha isso brilhante, e você acha que isso resolve a confusão, e que o nosso catecismo está errado em insistir que nós não devemos fazer imagem de qualquer pessoa da Trindade, e isso inclui a segunda. Isso é um exagero. E aí eu pergunto para esse pastor brilhante que traz o argumento da câmera fotográfica nos tempos de Jesus, eu pergunto a ele: qual foi a imagem de Cristo preservada desde aquela época? Ele não pode usar o santo sudário, porque isso é católico romano demais. Mas você tinha, por exemplo, formas bem comuns de se preservar a imagem de pessoas famosas da época, e nós não temos sequer um resquício disso. O contra-argumento da ideia da câmera fotográfica é que, se Deus quisesse, na sua providência, nós teríamos pelo menos um objeto que mantivesse ali a imagem física humana do Senhor Jesus Cristo, que é Deus homem, e nós não temos. Todas as imagens, absolutamente todas, eu insisto, isso é moderno. Se você fosse presbiteriano há 200 anos atrás, isso não seria nem discutido no meio da igreja. Você não estaria nem se preocupando se deve ou não celebrar a Páscoa, ou se deve ou não ter imagens de Jesus. Por que hoje, no século XXI, a igreja presbiteriana tem que se preocupar com isso? Porque nós nos esquecemos do que Pedro está ensinando aqui, e nós deixamos ventos de doutrinas entrar na nossa igreja. E nós perdemos a nossa herança, e nós perdemos a nossa história. Estamos agora tentando resgatar aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Esse versículo vem nos dizer pelo menos isso. Nem nós, nem nossos filhos precisam de imagens de Jesus para o conhecermos intimamente. Os nossos filhos não precisam de Bíblia da criança, Bíblia da infância, Bíblia do adolescente, com imagem de Jesus Cristo. Não precisam. Eu sei que parece um presente adequado, mas não dê isso para o seu filho, não dê isso para o filho de qualquer pessoa. O que os nossos filhos precisam é de Bíblia, como a nossa. E pais e mães dedicados que vão sentar com eles e ler com eles e ensinar para eles as Sagradas Escrituras. E eles vão crer, e vão amar, e vão se regozijar em Jesus Cristo, apenas pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas dentro da doutrina da visão de Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele sabe a importância dos nossos outros sentidos. Ele sabe a importância que deve ser dada à visão, ao tato, ao olfato. E num certo sentido nós podemos dizer que hoje à noite nós estamos vendo a glória de Cristo com os nossos outros sentidos. Não estamos apenas ouvindo a respeito dele, isso já é mais do que suficiente, mas Deus nos deixa um sacramento maravilhoso, onde pelo pão e pelo vinho nós enxergamos
nós tocamos, nós cheiramos, nós nos alimentamos de Jesus Cristo. E não tem heresia alguma nisso. O pão continua pão, o vinho continua vinho. Mas quem te alimenta e quem sacia a sua sede é o corpo e o sangue de Jesus. Você crê nisso? Isso é o que Pedro está dizendo para nós, que mesmo sem termos visto e não vendo agora, nós podemos amá-lo e servi-lo na beleza da sua santidade. A visão de Deus é algo que não está restrito a nós apenas nessa vida, sim, de forma limitada. Mas a doutrina da visão de Deus nos ensina então que realmente o veremos. Não veremos o Pai, Ele é Espírito. Não veremos o Espírito Santo, Ele é Espírito. Mas nós veremos o Filho. E o próprio Filho disse, quando seus discípulos o interrogaram, querendo ver o Pai, Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos um. Isso é suficiente para você? Isso é suficiente para você entender que, uma vez que nós morremos, essa imagem é tão maravilhosa, nós fechamos os olhos aqui e imediatamente abrimos os olhos lá e vemos a Ele. Isso é fantástico. Isso nos consola e nos conforta todas as vezes que os nossos entes queridos em Cristo falecem. Se não o vimos aqui e nem ainda o vemos, nós o veremos. Que futuro maravilhoso! Que futuro maravilhoso, porque isso é literal. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você crê nisso? Você espera por isso? A sua vida toda é baseada exatamente nessa esperança? Se ainda não for, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículos 3 e 4. Apocalipse 22, versículos 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Quem são esses servos aqui? Aqueles que agora, mesmo não tendo visto e ainda não o vendo, creem no Senhor Jesus Cristo. Esse é um outro argumento utilizado para mostrar a falsidade das imagens da segunda pessoa da Trindade. Quem é que ousaria fazer uma imagem da segunda pessoa da Trindade, segundo ela é descrita no livro de Apocalipse? Você nunca viu nem verá. Não apenas porque ela é difícil de se pintar ou de se fazer, mas porque ela é a imagem real do que Cristo é agora, ressurreto e assunto aos céus, ainda homem, ainda capaz de ser beijado, abraçado. Como é que nós conseguimos amar alguém que não vemos ou não estamos perto? É isso que vai acontecer
quando estivermos junto dele. Se você gosta de abraçar hoje a pessoa pela qual você é apaixonado, mais ainda Jesus Cristo. Se você gosta de estar perto da pessoa por quem você é apaixonado, mais ainda em relação a Jesus Cristo. Mas eu lhe pergunto, você é limpo de coração? Você é puro de coração? Essa pergunta, obviamente, é baseada naquela bem-aventurança que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou quando Ele disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E a nossa tendência é talvez dizer numa falsa humildade: eu não sou puro, eu não sou limpo de coração, e agora? Mas essa não é a realidade que Pedro está dizendo aqui, gente. Sim, nós somos pecadores ainda, sim. O nosso coração não está completamente purificado ou liberto dos resquícios do pecado. Mas sim, nessa noite nós dizemos que nós somos bem-aventurados pela graça de Deus no poder do Espírito. Porque pela sua obra nós somos puros de coração e veremos a Deus. Mas se você não está em Jesus Cristo, essa não é uma esperança para você. Não tem como purificarmos ou limparmos o nosso coração por conta própria. Aliás, esse pensamento já é a sujeira maior que alguém pode oferecer a Deus. Mas eu sempre gosto de falar a respeito da história de uma que tinha o coração puro pelo Espírito Santo. A nossa irmã já falecida, Fanny Crosby. Há vários hinos dela no nosso inário e várias outras composições na história da igreja dessa mulher que não nasceu cega, mas logo no início da vida, por causa de uma doença e um mau tratamento, ela acabou ficando cega. E dizem que uma certa vez perguntaram a ela qual era o seu maior desejo. Ela disse: se eu pudesse escolher, eu desejaria nascer cega, ter nascido cega. E as pessoas não entenderam aquilo, disseram: mas por quê? Por que não a cura da cegueira? Por que ter nascido cega? E ela disse: porque se eu tivesse nascido cega, eu teria plena convicção de que quando eu abrisse os meus olhos, a primeira coisa que eu viria seria Jesus glorificado. Será que essas pessoas existem mesmo? Ou elas são lendas urbanas? Será que eu e você podemos chegar a um nível desse, de amor a Jesus Cristo, de regozijo nele e de fé na sua obra e na sua pessoa? É exatamente isso que Pedro nos diz agora. Pedro então nos fala dessa doutrina da visão de Deus, e ele começa a dizer as características então daqueles que, não havendo visto e não vendo ainda Jesus Cristo, mesmo assim o amam, exultam nele e creem nele. Esse é o nosso segundo ponto. O primeiro é: nós não o vemos nem o vimos, mas veremos. E enquanto isso não acontece, mesmo não tendo visto, nós o amamos, nós exultamos nele e nós cremos nele. Isso nos dá exatamente aquilo que nós mais necessitamos: a salvação das nossas almas. E aí, quando nós olhamos para a ideia de amor, ela geralmente é uma coisa muito abstrata. Como é que você responderia se alguém, depois do culto, dissesse assim: será que você realmente ama a Cristo? Você diria: sim, eu amo a Cristo, prove. Como é que você ama a sua esposa? Você cuida dela, você está com ela. Como é que você ama seus filhos? Você provê para eles e faz tantas coisas por eles. É fácil isso. Como é que você ama a Cristo? Não é abstrato. A Bíblia diz claramente que amar a Jesus Cristo nada mais é do que obedecer os seus mandamentos.
Então, mais uma vez, o desafio aqui, não em relação apenas ao segundo mandamento, mas em relação a todos os mandamentos. Como é que você está vendo aqui essa exposição do catecismo maior na escola dominical em relação aos mandamentos? Você tem vindo às aulas? Ou quando dá, você vem? O que significa a lei de Deus para você? Será que você entende quando o salmista fala no Salmo 119? Oh, como eu amo a tua lei! O amor a Cristo não é abstrato, não é uma coisa etérea. É isso. É você hoje ter sido pelo menos confrontado com a ideia de que realmente fazer uma imagem da segunda pessoa da Trindade é simplesmente errado. Não agrada a Deus. Como é que você vai amá-lo daqui para frente? Tomando cuidado de não fazer mais isso. São demonstrações de amor que nos mostram se amamos ou não. Uma outra medida para ver o nosso amor a Cristo é como nós valorizamos os relacionamentos pactuais. Nós não estamos meramente numa igreja, nós não fazemos parte de uma religião. Nós estamos em pacto. Nós nos casamos em pacto. Nós criamos nossos filhos em pacto. Eu e você, crentes em Cristo, estamos na família pactual. Será? Abra sua Bíblia, por favor, em João, 1 João 4. 1 João capítulo 4, versículo 20. João 4, versículo 20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O apóstolo João é fantástico. Está aqui simplesmente dizendo o que Pedro estava dizendo em outras palavras, aplicando agora a ideia do amor. Você realmente ama a sua família da aliança? Você realmente ama a ponto de pedir perdão ou perdoar aqueles a quem isso é devido? E quando nós olhamos para o núcleo ainda menor e mais basilar da família da aliança, que é a nossa família mesmo, o nosso núcleo familiar, como vai esse amor? Como é que eu posso amar a Cristo e não amar a minha esposa? Como é que eu posso amar a Cristo e não ser submissa ao meu marido, como nós temos visto no 5º mandamento? São coisas concretas, não é nada abstrato. Eu ouso dizer, que se você prefere estar na igreja do que na sua casa, tem um problema de foco aí. Tem um problema de foco. Parece mais espiritual querer estar na igreja. Parece mais espiritual querer fazer parte das programações da igreja. E nesse sentido, minha família não é valorizada. Uma coisa não compete com a outra, meus irmãos. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é um pensamento errado do que é amar a Deus e a Jesus Cristo. João foi cirúrgico. Você é hipócrita. Você diz que ama a Cristo, a quem você não vê, e você odeia o seu irmão que está do seu lado. Amar a Cristo é bem concreto, principalmente no que diz respeito a priorizar os momentos com Ele. Mais uma vez, a analogia aqui ela é totalmente cabível. Quando você ama alguém, quando você está apaixonado por alguém, o que é que você faz?
Você quer estar com essa pessoa, você tem saudade dessa pessoa, você não sai no WhatsApp com essa pessoa. Mas com Cristo, não é assim. O que é priorizar os momentos com Ele? Nada mais, nada menos do que as nossas devocionais. As nossas devocionais particulares, onde nós estamos com Cristo. Só você e Ele. As nossas devocionais em família, onde a nossa família toda está com Cristo. E obviamente as nossas devocionais corporativas, o que nós chamamos de culto solene, o que estamos fazendo aqui. Quando Cristo promete a sua presença ainda mais especial, haja visto que vai acontecer algo mais. O sacramento só acontece no culto solene. Nós cantamos hoje o Salmo 84, pelo menos parte dele. Você, como homem, realmente consegue cantar aquelas palavras bem apaixonadas? A minha alma suspira e desfalece. É linguagem de amor, é linguagem de alguém apaixonado. É linguagem de alguém que não consegue estar em outro lugar senão aqui, com a sua família, com a família da aliança. Por que não fazer tendas e ficarmos aqui? Tamanho o nosso amor por Cristo. Será? Essas coisas são bem práticas e bem claras para vermos o quanto o amamos ou não. E se o amamos pela sua graça, mas não temos experimentado essas coisas, graças a Deus ainda cabe o arrependimento. A palavra de Deus manifestada é para isso. Para nos transformar, para sermos como Ele é, para o amarmos acima de todas as coisas. E o segundo aspecto, para exultarmos nele. Pedro é bem claro. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A temática ainda está aqui. Nós tratamos disso há 2 semanas atrás, no sermão a respeito do que é exultar, mesmo contristados. Exultar diante das tribulações. Exultar no quê? Nessa salvação bendita que Ele nos deu e que ninguém pode tirar de nós. Exultar nesse amor que nós temos por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Exultar nesse amado das nossas almas, a quem não tendo visto, mesmo assim temos uma saudade imensa dEle. São pessoas assim, que conseguem escrever palavras como as daquele hino, aflição e paz, mesmo mediante a morte de todos os filhos. Que alegria é essa? Indizível, indescritível, é inexplicável. Como eu falei, é acima do entendimento, não é desse mundo, é por isso que é cheia de glória, é uma alegria celestial. O que é que te faz rir? O que é que te conforta? O que é que traz paz ao seu coração? E você pode ter uma lista. E você precisa dessa lista todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. E aquilo não satisfaz, você sabe disso. Você sai de uma série e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e nada, a série acaba, hein? Mais série, manda série, é série, 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 nada. Porque aquela alegria, gente, é alegria temporária. E muitas vezes as séries e outras coisas nos impedem então de priorizar essa alegria cheia de glória, a alegria celestial que nós já podemos ter agora. Não apenas lá, quando o estivermos vendo mesmo como Ele é. É essa alegria que
Pedro está nos falando. Daqueles que amam, mesmo sem ver, porque eles creem, mesmo sem ver. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E eu ainda aplico isso apenas, opa, um dia meu marido vai chegar. Um dia o trabalho vai chegar, eu já estou vendo, com os olhos da fé. O que eu mais preciso vai chegar, e o que mais você precisa você já tem, que é Cristo Jesus. Que você não pode ver, mas no qual você crê. Será? Será que você crê mesmo? Será que você ama mesmo? Será que você exulta mesmo com alegria indizível? Meus irmãos, a nossa resposta pode ser não, mas eu quero. Não, eu não creio como deveria, mas me ajuda então na minha falta de fé. Eu não exulto como eu deveria, mas me ajuda então a exultar dessa forma. Eu não amo como eu deveria, me ajuda a amar então assim. Eu quero. E nós podemos, pelo Espírito Santo e pela graça de Deus, é isso que o versículo 9 diz, por meio dessa fé, nós obtemos a salvação da nossa alma. Pedro não está falando aquilo apenas para consolá-los, apenas para confortá-los, apenas para livrá-los de um sentimento de tristeza devido à perseguição, devido às aflições. Pedro está falando da salvação deles, da salvação sua, da salvação de seus filhos. Isso é aquilo que mais importa. Quando essa for a nossa motivação, todas as coisas, todos os detalhes mudam completamente. Eu posso sair de um culto como esse dizendo: se todos os meus filhos morrerem repentinamente, eu tenho condições de demonstrar o meu amor por Cristo, mesmo diante de tamanha tragédia. Que tipo de pessoa faz isso? Esse mesmo homem escreveu na terceira estrofe, que também é um pouco diferente da nossa versão em português. Ele escreve: meu pecado, a alegria desse pensamento glorioso, meu pecado, não em parte, mas ele todo, foi pregado na cruz, e eu não o carrego mais. Louve ao Senhor, ó minha alma. Nós não precisamos olhar para Cristo num crucifixo. Nós precisamos ouvir a respeito de Cristo e este crucificado, e este ressurreto, e este agora reinando com um corpo para todo sempre. E nós poderemos demonstrar o nosso amor por Ele lá, eternamente, abraçando, deixando que Ele nos acaricie, o beijando, e tantas outras manifestações maravilhosas que seres humanos precisam para realmente entenderem o que é paz, a mais doce, Deus nos fazendo gozar. Nessa noite, você tem a oportunidade de realmente
entregar toda a sua vida para Jesus Cristo. Isso é amá-lo acima de todas as coisas. Faça isso. Obtenha o fim da fé que Ele concede, a salvação da sua alma. Vamos orar. Glorioso Deus, obrigado pelo apóstolo Pedro, pela capacidade que o Senhor o deu em poucas palavras de nos ensinar todos esses tesouros maravilhosos. Ó Deus, não apenas queremos ouvir a Tua palavra, queremos praticá-la, queremos te amar na pessoa bendita do Teu Filho, que nos amou naquela cruz maldita, nos salvando por meio do seu sacrifício maravilhoso. Nos ajuda a celebrar agora esta mesa santa, nos lembrando do que Ele fez, mas também nos lembrando do que teremos um dia nas bodas do Cordeiro. Ó Senhor, tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.